Então, muito boa tarde a toda a gente. Hoje à noite, ou hoje à tarde, realmente vamos ter a oportunidade de recomeçar as conversas cruciais. Por várias razões, decidimos que esta tarde seria muito interessante abordar o tema da felicidade. Estamos a viver em quarentena já há quase 6 semanas e tivemos de aprender novas regras, novo estilo de vida, uma nova realidade. E se calhar para alguns de nós tivemos também de repensar sobre muitas coisas, incluindo o que é felicidade. Antes disso, conseguimos basicamente comprar a nossa felicidade. E quando ficamos aborrecidos com qualquer coisa, era muito fácil encontrar alguma coisa no nosso dia a dia, do nosso país, do nosso redor, alguma coisa para trazer felicidade, ou o que achamos que era felicidade. 6 semanas dentro de quatro paredes, agora está a desviar, se calhar, a nossa ideia do que é felicidade. É alguma coisa que temos de pagar? É alguma coisa que temos de fazer, de sair para ganhar? Ou é alguma coisa mais importante que isso? A pessoa mais indicada para falar sobre este assunto é um amigo nosso, o homem de Deus, o homem que já estudou muito sobre a felicidade, que tinha de buscar também o seu coração e o seu Deus para entender o que é verdadeira felicidade. Já há algumas semanas estamos a falar sobre a felicidade e essa conversa crucial. E desde o início colocamos lá a biografia do René. Então, se quiserem saber o seu pedigree, podem ir lá e ver o que ele faz, o que ele estuda e o que ele estudou para dar direito a estar conosco. E essas coisas são mesmo interessantes, mas admito que há muitas pessoas com muito pedigree que posso ouvir. Mas eu pessoalmente escolhi ouvir René por outras razões. Porque conheço René. Antes de conhecer René pessoalmente, conheci René pelos amigos mutuais do meu país, Canadá, que começavam a falar comigo sobre essa tal pessoa René. E realmente não conheci nessa altura, mas quando ouvi eles falar sobre ele e sobre a sua mulher, a Sara, eu comecei a sentir muito vontade de conhecer esse casal. E depois, uma vez, René e a Sara chegaram cá a Portugal para fazer uma palestra, um fim de semana para o GBU, Grupo Bíblico Universitário, e conheci René. E além do pedigree, além das coisas que ele estudou e as coisas que ele faz, eu vi a pessoa que ele é. O homem com o coração de Deus, o homem não perfeito, mas está a caminhar para seguir os passos de Jesus. O homem que ama a sua mulher e que ama os seus filhos, mas ama Deus ainda mais. E faz tudo nessa ordem para honrar e servir o seu Deus. E por isso ele saiu do seu país, estudou no outro país e depois vive noutro país. Agora está em Itália. Eu já ouvi o René falar e pregar e fiquei bem impressionada. Mas como mulher e como pastora de uma igreja, também vi a René ouvir a sua mulher pregar. E vi a sua postura de ouvir, de encorajar. O homem mesmo com coração de qualquer pessoa que está a pregar, de ouvir e tentar ouvir a voz de Deus. E por isso eu quero ouvir René falar sobre Jesus e também falar sobre a felicidade. René, esta 45 minutos pertence a ti, pertence a Deus. Nós queremos ter mentes abertas e corações abertos para ouvir o que tu tens de dizer. Cada pessoa que está a ouvir hoje tem a oportunidade de fazer perguntas e podes começar mesmo logo a fazer perguntas no Facebook e depois de primeiro 45 minutos de apresentação que a Renée vai fazer, vamos ter 45 minutos de perguntas e respostas. E por isso, em qualquer minuto, se quiseres fazer uma pergunta, vamos guardar todos e vamos tentar responder mais possíveis dentro de 45 minutos. Mas esses primeiros 45 minutos, René, pertence a ti. Muito obrigada e sente à vontade. Muito obrigado, Connie. É uma imensa alegria estar com você hoje
e todo mundo do Meeting Point, de Estoril, e outros amigos e outras pessoas que podem estar participando desse momento. É uma alegria imensa para mim. Queria muito, na verdade, estar com vocês aí em Portugal, poder estar ao vivo, presente e se encontrar. Mas mesmo assim, a gente poder fazer desse modo aqui no Facebook é uma grande alegria. Mando também um grande abraço da parte da minha esposa, da Sara, que você mencionou, da parte da igreja que eu cuido aqui em Roma também, que manda um grande abraço para todo mundo. A gente agora essa semana, terça-feira, a gente vai comemorar 10 anos aqui na Itália. Então é uma semana também especial para a gente pensar nisso, um pouco a jornada que você falou, essa viagem que eu nasci e cresci em São Paulo, no Brasil, estudamos no Canadá, e há 10 anos estamos aqui em Roma, na Itália, fazendo um trabalho parecido com o que você faz. A gente começou uma igreja no bairro Universitário de Roma, e que agora celebrou 8 anos essa igreja, e é uma grande alegria fazer isso. Então, eu pensei em abordar um pouco o tema de hoje, que é a felicidade. E primeiro, uma coisa, desculpa pela linguagem, que é um pouco brasileira, um pouco italiana, um pouco misturada, mas vou tentar comunicar. Felicidade. É um tema sobre o qual comecei a pensar alguns anos atrás, vários anos atrás, por uma série de motivos. É um tema que me trouxe o interesse. Alguns motivos. O primeiro foi porque é um tema que pertence a todo mundo. Todos nós queremos ser felizes, né? Apesar de talvez não usarmos a palavra felicidade em si, usamos ou paz, ou alegria, ou serenidade, ou focalizamos as metas que a gente quer alcançar, por exemplo, ter um trabalho, uma vocação que a gente quer trabalhar, ou formar uma família, ou ter filhos, ou alguma meta específica. Mas por detrás disso está a busca da felicidade. E comecei a pensar, seja em termos gerais para todo mundo, seja para mim mesmo. E pensar aqui, ok, o que significa para mim? Ao mesmo tempo que eu notei uma infelicidade geral em mim. Em geral, há uma sorte de dissonância, uma insatisfação, primeiro de tudo com os modelos de hoje, que são propostos na sociedade. Pensei em contar 2 breves histórias para ilustrar esses 2 modelos. A primeira história, um amigo meu de Nova York postou agora no Facebook esse mês. Ele estava vendo um filme com os filhos, em que no filme um personagem falou que o segredo da felicidade é o poder e o dinheiro. Poder e o dinheiro. Aí ele parou o filme e perguntou para os filhos: e o que vocês acham? Qual é o segredo da felicidade? E eles falaram: o menino de 8 anos falou, são os Legos. A filha de 5 anos falou, e as Barbies? Aí o menino de 8 anos falou, para os adultos, é dormir e tomar café. Eu pensei, inteligente essas crianças, dormir e tomar café. Uma cena, um momento. Um outro momento foi quando, alguns anos atrás, eu estava dirigindo e eu vi o que a gente chama no Brasil um outdoor, é uma publicidade na rua grande, né? Era uma foto grande, assim, de uma menina, de uma moça, uma jovem, vestida de um vestido de primavera, acho que meio viola, com flores e tal, bem magra. E do lado dela estava escrito: a felicidade é vestir um vestido tamanho S, de small, de pequeno, tamanho P, a gente chamaria, né? E eu olhei aquilo e falei, puxa vida, e nós, e os homens? Não podemos ser felizes, não podemos entrar num vestido tamanho pequeno, né? Ou mulheres que usam outros tamanhos, ou que entram no tamanho pequeno, mas não são felizes por causa disso. E eu achei uma definição interessante de uma felicidade definida de modo comercial, bem artificial, muito real, em que é algo que você pode ou comprar ou ter essas experiências, ou é muito quase um mecanismo do sistema capitalista, do modo que a sociedade funciona, essa promessa de felicidade com um vestido ou com o carro que a gente compra, ou viajar para algum lugar, né? E achei essa uma definição, aquela imagem ficou comigo porque eu pensei é também uma ilustração de como a gente hoje sente esse tema, sobre como quase uma obrigação. Temos que ser felizes. Se você não é feliz, tem algo errado com você. E nos sentimos mais infelizes como consequência da obrigação, não é? A gente sente, puxa, não tive um dia ao máximo, tem algo errado comigo. Quando, na verdade, algo está errado com a pressão e com a expectativa. E é uma outra também aspecto dessa definição comercial de felicidade, é algo que não tem espaço para o sofrimento.
onde, na verdade, é definido como o oposto do sofrimento. Ou seja, ser feliz é não sofrer, é evitar a dor. Enquanto que, na verdade, o sofrimento faz parte da vida, é inevitável. Todo mundo sofre, todas as pessoas sofrem. Muitos dos nossos momentos felizes têm sofrimento dentro deles, né? Não é uma coisa que a gente pode eliminar, tentar eliminar o sofrimento, a gente acaba eliminando a vida e ficando com uma coisa irreal, uma definição quase para quem tem famílias perfeitas ou vence o bilhete da loteria e ganha na loteria. Uma coisa que acaba sendo muito real. E eu comecei a pensar e observar e achei uma definição bastante me fez pensar, achei irreal. Depois também olhei para a fé cristã, crescendo como cristão, como pessoa. E também aqui notei uma dualidade. De um lado, que a gente alguns ambientes mantinha um tom, uma atmosfera negativa, quase de funeral, quase como que santidade é igual a tristeza, ou a seriedade, ou a solenidade, alguma coisa assim, um aspecto mais sério. Ou, por outro lado, não repensamos, a gente adota tudo o que nos vem oferecido, fazemos uma pequena versão cristã das coisas e vamos para a igreja no domingo. Pero sem muito repensar o processo, o que a definição. Também notei isso. E depois, uma terceira coisa, olhei para dentro de mim mesmo e notei uma infelicidade, que era um pouco interessante, porque de um lado eu tinha ninguém tem tudo, mas eu tinha tudo o que uma pessoa normal realisticamente pode esperar em termos de conforto, de pessoas que me amam, fazer algo para o qual me sinto chamado e tudo que seria realístico. Sempre que é mais numa definição realística. Mas nisso também não tem uma constante insatisfação, uma constante querer mais, um constante avidez por mais. E muita pressão em cima de mim mesmo. Tipo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que conseguir fazer aquilo e chegar lá e tudo mais. E por trás disso eu notei um pressuposto chave, que é o egocentrismo, o egoísmo. Eu estou no centro de tudo. Que a gente cresceu, pessoas na minha geração, crescemos com essas imagens, essas mensagens de você pode tudo, alcance os seus sonhos, siga o seu coração, carpe diem, aproveite o dia, essa constante martelada dessas mensagens. E nisso a gente tem um pressuposto central que é o egocentrismo, ou seja, ver o mundo a partir de mim mesmo, a partir das lentes, não só do que acontece ao redor de mim, mas o que me interessa, o que não me interessa, o que vai me tocar, o que não vai me tocar. Quase como se a gente fosse dentro de uma prisão, dentro de uma bolha em que me toca só o que vai influenciar. E eu percebi que eu estava lendo, nós todos, é uma parte da definição de quem somos, do pecado humano, e de funcionar desse jeito. E pensei em compartilhar algumas citações com vocês. Eu pensei, desculpa, escrevi, não mencionei, Connie, escrevi um livro a respeito, e que é esse aqui, chama O Paradoxo da Felicidade, e também tem em inglês, The Paradox of Happiness, e também em italiano. Desculpa, esqueci dessa parte. Bom, que daí nasceu essa pesquisa. E daqui algumas citações que eu pensei em compartilhar sobre esse tema que citei ali, mas que eu acho que seria interessante. Uma sobre o Agostinho, um dos pais da igreja, que escreveu que a preferência do seu próprio ser e do conhecimento e proveito das coisas temporais, ao invés do bem eterno, é o que constitui o pecado. Ele fala quase como se a gente fosse curvados para dentro de nós mesmos, voltados para nós mesmos. Um outro pensador, o Martinho Lutero, da Reforma, ele escreve isso. A Escritura descreve o homem como tão entortado para si mesmo que ele usa não só os seus bens físicos, mas também os seus bens espirituais para os seus próprios propósitos, e em todas as coisas procura somente a si mesmo. Procura somente a si mesmo, ou seja, esse ser voltados para dentro. E uma terceira citação que eu queria compartilhar com vocês, que é o Karl Barth, esse é um teólogo tedesco do século XX, que ele descreve a pessoa humana como voltada para dentro de si mesma e achando a sua satisfação e conforto no seu próprio ego. E quando eu li isso, são palavras fortes, mas eu falei, puxa, eu me identifiquei, infelizmente. E comecei a pensar como essa postura básica nossa
influencia como a gente vê a vida, a viver a partir de mim mesmo, comigo no centro. E como isso, porém, leva a uma profunda infelicidade. E comecei a pensar que o problema não estava fora de mim mesmo, mas estava dentro. A solução não era realizar um sonho meu, ou seja, ter um reconhecimento profissional, ou acumular uma certa quantia de dinheiro, ou ter uma renda fixa específica para me viver com aquela renda fixa, ou me casar e ter uma companheira ou um companheiro e formar uma família, ou ter filhos, várias metas que a gente pensa, né? Mas a solução não era essa. Não era um sonho, porque quando eu conseguia essas coisas aos poucos, não era ali que vinha uma satisfação, uma felicidade diferente. Uma pessoa solteira infeliz vai ser uma pessoa casada infeliz, né? Uma pessoa sem filhos infeliz vai ser uma pessoa com filhos infeliz. Mas a solução, a questão estava dentro de mim. Era mudar eu mesmo, como eu pensava e como eu funcionava. E esse interesse, esse processo de reflexões me trouxe uma busca, me levou para uma busca, um modelo, um momento que eu queria pensar a respeito disso e comecei a ler a respeito. Procurar leituras, algumas das quais eu vou compartilhar com vocês agora nesse momento. Também tentar observar ao redor de mim e não notei uma correlação entre sucesso exterior e felicidade interior. As coisas, na minha observação, não eram correlatas ou ligadas, uma resultado da outra. Pelo contrário, o sucesso exterior podia até fazer mal, até ser tóxico, até prejudicar. E pessoas que o alcançavam das mais diferentes formas acabavam ficando ainda mais insatisfeitas, pequenas, mesquinhas, duras, e não era uma correlação. E comecei a ler a respeito. Encontrei várias coisas interessantes que eu vou compartilhar com vocês aos poucos, essas citações. Mas teve um pensador que me influenciou principalmente, que eu achei que estava a observação central que ele fazia, que eu achei que é interessante, que depois acabei escrevendo esse livro a respeito do paradoxo da felicidade, que foi Jesus. E já não mencionar Jesus, já queria mencionar que é uma coisa que eu penso que é relevante, seja para quem é cristão, seja para quem não é cristão. Para quem é cristão, porque é Jesus, né, é o centro da nossa fé, mas também para quem não é cristão, porque eu acho, para quem não considera Jesus o Filho de Deus, ou Salvador, eu acho ele um indivíduo quase ainda mais impressionante, o que ele fez, o que ele falou e o modo como ele é influente ao redor da história. E até hoje, eu falo, puxa, se ele não fosse Filho de Deus e fez o que fez, eu falo, nossa, ainda mais impressionante. E Jesus teve uma observação central que ele fez, sobre o qual ao redor do qual eu fiz essa reflexão e escrevi esse livro, que é um momento central nos evangelhos, nas biografias de Jesus, em que focalizei principalmente no evangelho de Marcos, mas que também acontece no evangelho de Mateus e Lucas, e também de uma forma um pouco diversa no evangelho de João. Em que na primeira metade de Marcos, ele seleciona os discípulos, ele ensina e cura e faz tudo aquilo. Até que chega na metade, eles têm um momento chave em que ele pergunta para os discípulos quem que as pessoas dizem quem eu sou. E eles falam Elias, ou um dos profetas, ou alguém, alguma coisa assim. E ele pergunta, o que vocês dizem quem eu sou? E Pedro diz, você é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivente. E nesse é o momento em que Jesus focaliza aquilo e começa a segunda metade do evangelho, ou seja, estabelecida qual é a identidade dele, o que significa então seguir Jesus. E é nisso que ele traz um texto-chave, que é o que eu queria ler para vocês também, sobre o qual eu escrevi esse livro, que é que Jesus está com esse momento com os discípulos, e ele chama a multidão. Aí ele chama mais gente, a multidão, para compartilhar algo que ele queria que alcançasse todo mundo. E ele fala o seguinte, Marcos 8, versículos 34 a 37. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho a salvará.
Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia o homem dar em troca da sua alma? Eu sempre achei esse texto muito duro, muito difícil e falei, não sabia o que fazer com esse texto. Mas esse paradoxo que Jesus coloca me parecia algo que tinha potencial, algo que era uma verdade, algo com vida. Vou reler pelo menos o paradoxo, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. E eu comecei a refletir sobre esse texto, uma coisa que me marcou. E a pensar que Jesus fala aqui não só de o que nós cristãos chamamos de salvação, de como ele nos salva, morrendo por nós na cruz, e promete a vida eterna para quem vive para ele e recebe ele como o seu salvador, que sim, é uma verdade, com certeza, mas eu acho que é um paradoxo que Jesus está falando, não só como morrer, mas ainda mais como viver. Ele não estava falando para um grupo de mártires, logo antes da morte deles, mas para os discípulos e para a multidão, para todo mundo que ele chamou. E Lucas, no Evangelho deles, adiciona aqui uma pequena expressão que ele fala para quem nega-se a si mesmo, toma essa cruz e me siga a cada dia. Ou seja, uma atividade diária, constante. E como esse paradoxo para Jesus é um perder vida para salvar a vida e abrir mão da vida para receber ela. E comecei a refletir sobre isso e comecei a achar também pensadores que de várias filosofias e pontos de vista e visões de mundo que exprimiam algo parecido ou quase um espelho que reflete as coisas em modo diferente. E focalizar na primeira parte desse paradoxo, porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Um deles, um filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, ele falou que nós somos movidos por uma desproporção entre os nossos desejos e as nossas capacidades. Temos menos capacidades do que desejos. Um outro alemão chamado Arthur Schopenhauer, ele escreveu: o homem nunca é feliz, mas gasta toda a sua vida se esforçando para encontrar algo que o satisfaça. Essa busca contínua. Tem um teólogo do século IV, Gregório de Nyssa, que escreveu o seguinte: pois tão logo quanto uma pessoa satisfaz o seu desejo, obtendo o que quer, ela começa a desejar algo mais e acha-se vazia de novo. E se ela satisfaz o seu desejo com isso, ela torna-se vazia mais uma vez e pronta para ir a outro desejo. Que eu acho muito verdade. Parece algo muito escrito no século XXI, mas é uma verdade humana escrita no século IV, V. Gregório de Nyssa. Um outro do período medieval, um teólogo chamado Bernard de Clairvaux, ele escreveu algo parecido, que é tolice e loucura extrema estar-se sempre ansiando por coisas que não somente nunca podem saciar, mas não podem nem menos tapear o apetite. Não importa o quanto você tem dessas coisas, você ainda deseja o que não conquistou. Você está sempre suspirando sem descanso por aquilo que falta. E uma última citação a respeito do Freud, que é o pai da psicanálise do século XX, perspectiva muito humana, escreveu sobre a felicidade no livro dele, Civilização e os seus maus, o mal-estar da civilização, e ele escreve: o programa de tornar-se feliz, que o princípio do prazer impõe sobre nós, não pode ser satisfeito. Por nenhum dos caminhos que trilhamos podemos alcançar tudo o que desejamos. Ou seja, a satisfação de desejos é satisfação de desejos. Não necessariamente leva à felicidade ou um estado diferente, ou uma satisfação duradoura. É satisfação de desejos e depois de um aí tem o outro, tem o outro, tem o outro. Ou o que Jesus exprime no paradoxo dele, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Eu penso quase num ratinho dentro de uma gaiola. Sabe aquele ratinho que roda constantemente? A gaiola vai, e o ratinho não para, e ele não sai do lugar. Algo assim, para descrever a nossa condição humana. Por outro lado, Jesus, nessa frase tão breve, ele fala, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Ele fala de perder a vida, de abrir mão da vida, de doar
a vida de se doar. E aqui também achei que era algo que tinha potencial. Começando a refletir sobre a felicidade dentro dessa dinâmica, que uma felicidade também é algo, muitas vezes, que a gente encontra quando a gente esquece dela, quando a gente abandona ela, quando a gente não é preocupado com ela, pensa em outra coisa, se dedica a pessoas, ao servir aos outros, e quando a gente se vê, a gente é feliz naquele momento. É um paradoxo. E um esquecer da felicidade é um abrir mão de eu mesmo, de eu no centro, de como eu estou, de como eu posso maximizar o meu bem-estar. E nos momentos que a gente faz isso, nos momentos que a gente mais esquece de nós mesmos, são alguns dos momentos mais felizes. Eu observei. E aqui algumas outras citações a respeito, que pelo menos me ajudou a sedimentar um pouco isso e confirmar. Essa questão de a felicidade não é uma substância, não é algo que a gente pode encontrar e pegar, porque é na verdade uma consequência de se dedicar e viver para outras coisas. Não é um substantivo, uma substância, mas um adjetivo que pode qualificar outras coisas, outros relacionamentos, outros modos de viver, causas para que a gente pode perseguir e algumas citações a respeito. Uma de uma escritora chamada Edith Wharton, que ela escreveu se apenas parássemos de tentar ser felizes, teríamos momentos bem gostosos. E eu achei bem verdade essa. Tentar ser essa pressão e aproveitar os momentos que nós temos. Depois um filósofo do século XVIII, se não me engano, John Stuart Mill. Ele falou: apenas são felizes aqueles que fixam suas mentes em um objetivo distinto da sua felicidade. Na felicidade de outros, no aperfeiçoamento da humanidade, até em alguma arte ou projeto, perseguido não como um meio, mas como um fim ideal. Mirando assim em outra coisa, eles encontram felicidade pelo caminho. Se dedicando a algo, a outros relacionamentos, pensando na felicidade dos outros. E nisso eu cheguei aqui, era uma grande verdade, que felizes são aqueles que vivem para fazer os outros felizes, que colocam os outros além de si. Que ricos são as pessoas que enriquecem os outros, não? Abençoados é quem compartilha o que tem. São as pessoas mais cheias, maiores, mais sábias, mais felizes no final das contas, que estão mais preocupadas em dar do que em receber. Eu achei interessante. Um outro escritor, esse é um romancista, um escritor americano, Nathaniel Hawthorne, que escreveu isso, uma imagem de uma borboleta. Ele fala que a felicidade é como uma borboleta, que quando perseguida, está sempre além do nosso alcance. Mas que se você sentar-se quieto, pode aproximar-se de você. Né? Que perseguida está sempre além, mas sentando-se, repousando e deixando a frenesia passar, pode se aproximar de você. E uma outra citação a respeito de um acho que era um psicólogo, neurólogo chamado Viktor Frankl, que foi ele viveu em campos de concentração nazista, era um judeu na Segunda Guerra Mundial. E depois escreveu um livro chamado Man's Search for Meaning, não lembro em português como é que chama, A Busca do Significado, algo assim. Quando eu li esse livro, ele entre as observações dele sobre a busca do significado, ele fala do sucesso, compartilhando o sucesso com a felicidade, esses dois conceitos que, apesar, colocando eles juntos, né? Deixa eu ler o que ele escreveu. Sobre o sucesso, mais parecido com o que eu estou falando da dinâmica da felicidade. Porque o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve suceder. E ele só sucede como um efeito colateral, não intencional, da dedicação total de uma pessoa para uma causa maior que ela mesma, ou como o produto da entrega de alguém para uma pessoa além de si mesma. Ou seja, o fruto de uma entrega, se dedicar a algo outro. Então você verá que no longo prazo, eu digo, ele continua, o sucesso seguirá precisamente porque você esqueceu-se de pensar sobre ele. Não tenha o sucesso como seu alvo. Quanto mais você fizer dele um alvo, mais irá perdê-lo. A felicidade deve acontecer. E o mesmo é verdade para o sucesso.
você deve deixá-lo acontecer ao não se importar com ele. É um paradoxo de encontrar algo quando não o procuramos mais. Quando vivemos para outra coisa. Quando pensamos nas pessoas ao nosso redor, os relacionamentos que nós temos, os amigos, o trabalho que nós temos, o bairro onde nós estamos. Quase como se fosse como colocar o eu no centro e a felicidade no centro é um beco sem saída. Não sei se essa expressão existe em Portugal, mas uma rua, sabe, uma rua que não termina em nada, que acaba, né? Tem uma rua sem saída, que não leva para outra rua. É colocar algo que não é o ponto, não era a razão da vida, a primeira de tudo, no começo. E ao redor disso, Jesus fala de pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida pela minha causa, pelo evangelho, a salvará. E pensar como o altruísmo, esse esquecer nós mesmos, como uma postura muito mais interessante, fértil e feliz. Também a gente sair da bolha do nosso ego, de sair dessa prisão de mim mesmo, de o que me interessa, o que eu quero, quais são os meus interesses, quais são os meus objetivos, por que eu não cheguei lá, e toda essa pressão que a gente coloca em cima de nós mesmos. E poder ver a vida, o que tem ao nosso redor, sem olhar através da nossa lente, desse óculos, de mim mesmo, do ego. E ver a vida e apreciar o que tem, nem seja ver uma pessoa atravessar a rua, um casal no parque conversando, crianças brincando, e poder se regozijar nisso e ficar feliz sobre isso, mesmo que não tenha nada conectado comigo. Poder apreciar também os outros por quem são, não pela possível vantagem que podem me dar, ou procurar amizades que vão me trazer algo, ou vão me beneficiar em algum modo, mas apreciar os outros por quem são, poder se conectar e ouvir uma pessoa, não tanto pelo que ela, de novo, vai me dar, mas porque ela é, e apreciar e amar aquela pessoa e apreciar ela, e também ter um propósito maior do que nós mesmos. Jesus fala de, aqui a frase dele, perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho. E nosso perder a nossa vida nesse sentido, na verdade, é ganhar a nossa vida, é aproveitá-la ao máximo, é viver para algo maior do que nós mesmos, encontrar um propósito maior do que nós mesmos. E é um processo contínuo, porque a gente constantemente volta para o egocentrismo, para o eu mesmo, e a gente acorda quase todo dia com essa mentalidade, né? Quase como se a gente fosse um computador em que a gente tem um sistema operacional, que seja o Windows, por exemplo, e a gente tenta instalar um outro sistema operacional, mas a cada dia ele volta para aquele anterior, o eu no centro e tudo mais. Mas quando a gente consegue transcender essa prisão do eu e ser mais altruístas e perder a nossa vida por Jesus e pelos outros e pelo evangelho, aí que a felicidade chega. Aí que a gente fala, puxa, quanto eu sou grato, quanto eu sou feliz, quanto alegria, quanto me sinto cheio, quanto Deus é bom, quanto esse mundo é lindo, quanto eu amo as pessoas. E é um paradoxo, acho interessante. E viver isso, refletir sobre isso, me fez querer escrever sobre isso. E eu achei muito interessante essa observação central de Jesus sobre a felicidade, que depois é retratada, aparecem depois em outras reflexões, em outros pensadores. Mas esse paradoxo. Leio um outro pensador antes de ir para a parte final do que eu queria compartilhar. Um jornalista chamado Malcolm Muggeridge escreve algo nesse sentido. Era britânico, século XX. Onde então reside a felicidade? No esquecimento do eu, não em sua indulgência. Vivemos em uma prisão fechada em si e escura, que tudo que vemos e conhecemos se o nosso olhar é sempre fixado para baixo. Mas levantá-la, tornar-se ciente do universo grandioso e luminoso fora de nós, somente isso é felicidade. Não olhar para baixo sempre para mim, mas olhar para fora, para Deus e para os outros e ver o mundo lindo que onde nós vivemos.
enquanto que eu estou no centro e o meu eu é tudo aquilo que eu vivo, é uma realidade muito pequena, muito limitada, é muito pobre. Mas olhar para fora e o mundo, viver aqui nessa terra, pode virar quase como um inferno, né? Viver dentro da nossa mente, paranoias, emoções e ressentimentos e feridas. Mas, ao mesmo tempo, pode ser também um grande céu, pode ser maravilhoso, pode ser lindo, conseguindo transcender o nosso eu e viver esse paradoxo de Jesus. E depois que ele dá esse paradoxo, ele nos dá um convite, que é a terceira parte, a parte final do livro que eu escrevi, que é um convite que Jesus faz para a multidão, para todo mundo, não só para os discípulos, não só para cristãos muito maduros que estão prontos para uma chamada para o sacrifício, mas para todo mundo. E é sempre com essa linguagem paradoxal dele. Que agora eu vou comentar esse convite de Jesus, que é como podemos começar a viver desse jeito, se queremos viver desse jeito. Ele escreve de novo. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, 3 ações. Negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. 3 ações. Negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Eu pensei em comentar essas 3. Primeiro, negar a si mesmo. É uma palavra forte, né? Mas é algo que a gente tem que fazer para o nosso próprio interesse, como eu estava dizendo, a nossa própria satisfação. Eu consegui me liberar dessa prisão do eu. A negação de si mesmo, uma imagem tradicional, foi muito associada com o asceticismo, ou seja, não sei se chama em português assim, sabe aquela imagem de monges que se negam a vida com o mundo, estão isolados e uma coisa bem isolada. Não tanto isso. Eu penso seja se negar a si mesmo, mas negar a si mesmo não tanto o sujeito, quem eu sou, mas negar a si mesmo como o objeto, como o objetivo da minha vida. Eu como o ponto máximo, eu no trono da minha vida. E tirar o eu do trono da minha vida e colocar algo diferente no trono da minha vida, que no nosso caso seria Deus, seria o bem maior, quem nos criou, Deus que nos ama. E reconhecer que quando fino aqui, eu estou no centro e eu sou o centro da realidade, eu tento fazer o mundo funcionar desse jeito e não funciona, porque eu não sou o centro da realidade, né? Infelizmente, mas não somos. Mas quando eu reconheço o centro da realidade como o centro da realidade de Deus, e eu como consequência tenho o meu valor como criatura criada e amada por Deus, e vivendo com essa proporção, a gente consegue viver de um modo muito mais equilibrado, muito mais proporcional, muito mais correto. Não tentar ser Deus, mas tentar ser uma criatura amada e criada por Deus. E aí também, o amor a si chega também com no modo saudável. Que a questão não é rejeitar nós mesmos completamente, mas nos amar bem. Amar o nosso amor a mim mesmo dentro do meu amor por Deus e para os outros. Ama Deus, ama os outros e amo a mim mesmo também como uma das muitas pessoas que existem no mundo. E quando eu começo a amar a mim, porque Deus me ama, em vez do meu amor por mim ser central, aí que acho que enquanto a gente consegue viver uma coisa mais proporcional. Deixa eu ler uma citação aqui de uma pessoa que eu já citei, um teólogo medieval, Bernard de Clairvaux, que fala um pouco sobre isso. Amor próprio, sadio, é amar a Deus mais do que si. É mais vantajoso. Somente quem ama a Deus sabe o que é amar a si. O amor próprio não pode fazer algo maior do que procurar ardentemente aproveitar o real e supremo bem, que é Deus, né? Ou seja, é mais vantajoso amar Deus, encontrar o centro da realidade, tirar o mesmo, colocar Deus e viver essa abnegação para poder depois colocar algo direito no meio. A primeira ação de Jesus, negar a si mesmo. Depois levar a cruz, que tradicionalmente tem sido interpretada como uma chamada ao sofrimento.
E eu não acho que é exatamente uma chamada ao sofrimento. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida, inclui nós como geração. Digo muito para a minha igreja aqui em Roma, temos que a saber sofrer mais e se sacrificar mais e não colocar sempre não querer sempre o percurso mais fácil em geral. Então a gente tem que assim, mas eu acho que esse levar a cruz não é uma chamada ao sofrimento em si, porque pensando no que foi Jesus o que foi a cruz para ele. Ele não foi para a cruz para sofrer em si, mas para nos salvar, para se doar, para nos resgatar. O sofrimento fazia parte, mas não era o objetivo final. O que foi para ele, a cruz de Jesus, o que significou para ele foi se doar, foi se dar, se sacrificar por nós. E o que também acho que significa esse levar a nossa cruz. A gente saber entrar nessa lógica altruísta de se doar uns aos outros como Jesus, quase como um abraço cruciforme na forma de uma cruz dos outros. E deixa eu ler aqui uma última citação a respeito de um último teólogo a respeito. Esse é um teólogo católico alemão do século XX, Hans Urs von Balthasar. Ele escreveu isso. Todos os seres finitos existem por causa da doação de Deus. E eles trazem as marcas da sua origem, porque na realidade infinita todas as coisas dão de si mesmas para serem conhecidas e amadas. Eu achei que isso é uma verdade. Nós, como pessoas, estamos constantemente nos doando uns aos outros, nos oferecendo uns aos outros como possíveis presentes. Olha para mim, me aprecia, me recebe, me abraça, não? É o que a gente faz. Filhos com os pais, nós entre amigos, nós nos doamos para sermos conhecidos e amados. E ele continua: estamos todos sempre, poderíamos dizer, movendo-nos para sermos vistos, sermos compreendidos e sermos apreciados. Movendo-nos para fora de nós mesmos a cada nível e em cada modo. É o que a gente quer fazer no fim das contas. É se doar. É ser um presente para os outros. Penso para quem chega no final da vida e no leito de morte, a gente pensa não tanto o que a gente acumulou, o que a gente recebeu, o que a gente ganhou, mas o quanto a gente deu, o quanto a gente impactou os outros, o quanto a gente serviu. Porque se o mundo é melhor ou é diferente por causa de que eu vivi nesse mundo, pelo menos para algumas poucas pessoas. E a gente pensa no que a gente deu. De rico, é voltar ao que eu falei antes. Rico é quem enriquece os outros, feliz é quem faz os outros felizes, grande é quem se faz pequeno para servir aos outros. E essas são as pessoas que mais recebem. É dando que a gente recebe paradoxalmente. Jesus diz que é mais abençoado dar do que receber, e realmente não só uma coisa, uma frase inspiradora, mas é ali que está. E é também a lógica do amor, que Jesus a virtude principal para ele é amar a Deus a si mesmo, é o amor, né? E no amor nós recebemos quando damos. O dar é pré-condição para receber, para fazer parte de uma relação de amor, seja uma amizade, uma relação profissional, uma relação amorosa. É nos dando que a gente encontra a maior satisfação, a maior realização. É nos dar, é o nosso entrar nessa lógica de se doar como Jesus se doou na cruz, levando a nossa cruz. E a terceira coisa que Jesus fala, a terceira coisa final nesse convite dele, negar a si mesmos, levar a nossa cruz e seguir Jesus, seguir ele, né? Ele é o final das contas, é o ponto, a pessoa que a gente segue nessa trilha, nesse caminho cruciforme, olhando para Jesus, que paradoxalmente, de novo, foi a pessoa mais abnegada que já existiu, mas a pessoa mais feliz e realizada que já existiu, que encontrou a vida através da morte, que conquistou tudo, o mundo inteiro, se doando completamente. E que ele é o nosso caminho, ele é que a gente segue, e ele é a nossa vida também, quem a gente acaba sendo a nossa maior realização. Esse relacionamento com Deus, com Cristo, que são os nossos momentos depois mais de maior felicidade e satisfação, quando a gente consegue entrar nesses momentos de entrega, de consagração, de estar na presença dele,
que para mim, pelo menos, são os momentos mais felizes de todos, mais do que momentos felizes no parque ou algo mais. E aqui que eu pensei em concluir, agora passando para Connie, para as perguntas, como a gente vive esse paradoxo, que parece um grande paradoxo, e mas é de esquecendo de nós mesmos, nos doando, seguindo o modelo de Jesus, que a gente encontra a maior felicidade. Eu acho que você... Muito obrigada, René. Vamos ter agora a oportunidade para as pessoas fazer perguntas. Outra vez, gostava de encorajar-vos a fazer a pergunta no chat do Facebook. E, entretanto, eu vou começar, se calhar, com uma ou duas perguntas. João e o André também podem juntar as suas perguntas. Mas vamos começar assim, René. A perspectiva que compartilhaste é algo que permanece em modo definitivo? Ou é alguma coisa que deve ser renovado com o tempo? Sim. Obrigado, Connie. Eu diria a segunda coisa, renovado com o tempo. Gostaria que fosse algo que fosse uma solução imediata e uma vez para todas, mas é uma coisa para a qual a gente tem que voltar constantemente, porque a gente é encurvado para dentro de nós mesmos, né? Aquilo que o Agostinho e o Lutero falaram, é o nosso pecado. Eu acabo sempre voltando, colocando eu mesmo no centro, pensando em mim mesmo, e é algo que é uma coisa que a gente tem que fazer a cada momento, claro, a cada dia, quando a gente acorda de manhã, eu acordo e é uma coisa que eu tenho que me lembrar constantemente, e eu mesmo, depois de refletir sobre isso, escrever sobre um livro sobre isso, eu falo, puxa vida, tem momentos que me pegam, eu falo, puxa, eu tenho que lembrar do que eu mesmo falei e voltar. Não, é uma renovação constante, uma reciclagem constante a cada dia do coração humano, da mente humana, da alma humana, porque a gente sempre volta para aquele outro modo e somos humanos, né? Então é uma coisa constante. Outro dia não, ontem à noite estive a ver um filme com os meus filhos e uma frase que estava nesse filme, que já deve ter 15 anos, é que o mundo e as pessoas estão de tal maneira más que agora levamos isso ao normal. E eu vejo isso nos jovens, mas não só. As pessoas que acham que são felizes, mas não são. Mas eles estão convencidos que são felizes. Ou seja, é como ter o Covid, mas sem sintomas. São infelizes, mas sem sintomas. E se tu perguntares, se eles estiveram comigo hoje a ouvir isso, eles disseram, mas eu estou feliz, eu tenho isso. Como conseguimos ajudar as pessoas, até as pessoas que não têm a nossa fé, entender a realidade? Como conseguimos partir esse cimento que estão por volta deles, que o mundo convencê-los que realmente tudo o que eles têm ou que tudo o que eles fazem realmente são felizes quando percebemos que não são. Uhum. Estou a... Faz sentido? Sim, entendo. Faz muito sentido. Sim, eu penso que para muitas pessoas eles acabam formando a própria visão de mundo ao redor, de modo social, ao redor se comparando com as pessoas ao redor deles, né? E da casa, o trabalho e tudo mais, os filhos se eu tenho isso, a minha vida está estável, sou feliz e não estou interessado em outra coisa. E acho que tem isso. Por outro lado, tem também por debaixo da superfície, eu acho que tem muita dúvida, muita tristeza, muita desesperação, que coisas as pessoas não fazem, não mostram.
não fazem, a gente esconde, né? Penso também nas mídias sociais, que a gente coloca a gente olha para as páginas do Facebook, do Instagram das pessoas, é um máximo, são fotos lindas e momentos felizes. Eu olho para o meu Facebook e falo, puxa vida, que vida legal, eu queria ter essa vida, né? Mas eu sei que a minha vida não é o meu Facebook. O Facebook só tem os highlights, algo que as pessoas compartilharam, alguém fazer um comentário positivo, mas no meu dia a dia não é como eu me sinto, né? Ninguém se sente assim. E eu acho que Connie ajuda a começar relacionamentos com as pessoas honestos e eu penso muito em fazer perguntas e como que você vê isso, como que você lida com essa coisa, se isso acontecesse, e como um pouco é quase questionar as bases, os fundamentos sobre o qual as pessoas erguem os pressupostos, né, da visão de mundo e da própria filosofia pessoal e aos poucos ver que aquilo não é tão sólido quanto parece, né? E acho que também ajuda também a compartilhar também as nossas próprias dificuldades. Acho que a gente também não tem que ter a imagem que nós temos que nos mostrar seres felizes e perfeitos e fortes para alguém que seja interessado em ouvir o que nós temos para falar, mas nos ser humanos e compartilhar as nossas próprias dificuldades e momentos difíceis. E nisso também acho que abre as pessoas a compartilhar depois o que elas podem também se abrir para falar. Eu também vivo isso, também tenho essa dificuldade, e também levar a conversa para um nível mais profundo. Ok, obrigada. Mais uma pergunta da minha parte e depois tenho outra pergunta da outra pessoa. Já tenho filhos com 15 e 13 anos, mas lembro-me quando o meu mais velho estava no primeiro ano da escola e estivemos no fim de festa da escola e havia o presidente da Câmara onde nós vivemos. E ele declarou em frente a todos os pais e recebeu depois um aplauso a dizer o que todos nós queremos, a felicidade dos nossos filhos. E eu pensei, uau, se esse é nosso alvo, a felicidade dos nossos filhos, como vamos dar a volta a isso para os nossos filhos, para ajudar eles a chegar onde estamos a falar hoje, muito mais cedo? Ou eles têm de esperar até eles tenham 40, 50 anos para de repente pensar, pai, realmente? Como os grandes filósofos como Muggeridge e todos os outros a pensar, não, esta não foi felicidade. A minha preocupação como mãe é como posso ensinar já aos meus filhos que a felicidade não é alguma coisa que necessariamente eles conseguem tocar ou ganhar para eles mesmos, mas é mais para dar. Como podemos fazer isso? Como pais, como tios, como avós, como irmãos? Sim. Boa pergunta, Connie. Ótima pergunta. Eu acho que muito é como nós mesmos vivemos e acabamos modelando como exemplo, né? E que eles nos observam, e se a gente fala uma coisa e vive outra, eles sendo muito inteligentes, pegam o que a gente vive, né? E muito também, mas também articular. Eu tenho pensado nisso recentemente. Meus filhos agora têm 8 e 10. E a minha esposa falou essa semana, uma coisa que eu achei interessante, que ele falou que quando eles eram pequenos, eram bebês, o nosso trabalho era muito físico. Era trocar fralda, dar de comer, pôr para dormir e tal. Mas agora é muito mais relacional. É ensinar, conversar, é tocar o coração e tudo mais, né? Eu achei verdade, me ajudou a fazer um switch mental em relação aos filhos. Mas acho que nisso também a gente não pode ter medo como pais de ensinar, de transmitir outras coisas, até verbalmente, porque eu vejo como que eles, e todos nós, somos circundados por histórias e desenhos animados e filmes e coisas que educam eles com essa outra perspectiva, né, da conquista, do comprar e tudo mais. E como nós também temos que saber, seja pelo exemplo, seja com articular, saber explicar e aproveitar alguns momentos como para poder compartilhar, ensinar, como no começo eu compartilhei aquele amigo que parou o filme e perguntou o que é felicidade para vocês, mas até momentos assim,
seja depois dessa cerimônia o que vocês acharam do que eles falaram e conversar a respeito, né? Acho que muito também no conseguir dialogar com eles. Ok, boa, boa. Tenho uma pergunta aqui que gostava de ler para ti. Neste tempo de confinamento, como o conceito da felicidade foi colocado em causa? Muitas das coisas em que confirmamos foram postas em causa. Como podemos redefinir nesses tempos o nosso conceito de felicidade? Eu acho que esse período de isolamento foi uma grande chacoalhada em todos nós. Eu senti que eu vivi ele no começo como quase como um período de curto prazo emergencial e é onde chegou a adrenalina e parecia quase uma aventura. Viver em casa, tem uma pandemia mas agora já passou essa fase de novidade, agora virou uma coisa mais queremos sobreviver e mudar. E acho que é uma coisa que espero que leve muita gente a refletir. Sei que para muitos os relacionamentos mudaram os relacionamentos, ou seja, para quem vive sozinho em casa, por várias razões, sentiu mais a solidão e sentiu mais o tentar fazer relacionamentos através de Zoom e telas de celular, e como isso é diferente e cansa. Por outro lado, quem está com alguém em casa, família ou marido e tal, sentiu também a dificuldade da convivência constante, especialmente, eu imagino que em Lisboa, em Estoril, apartamentos pequenos, não grandes, como aqui em Roma, que onde a gente tem que se conviver em espaços pequenos, né, e os atritos que podem ter. E acho que nisso tudo acaba levantando perguntas no que a gente estava esperando, no que a gente estava até refletindo sobre os nossos relacionamentos. Agora, eu perdi um pouco o fio, exatamente o coração da pergunta do Gustavo, mas acho que, pelo menos, espero que seja um período de grande reflexão para todo mundo no que a gente está procurando, pelo menos do que a gente cristalizou a felicidade, em qual meta, né? Em qual objetivo. Outra pergunta que recebemos é: que conselho dás a alguém que não partilha essa ideia de Jesus e não vê necessidade de o seguir? É possível encontrar felicidade? Ok. Boa pergunta, obrigado. Aprecio muito, fico muito feliz. Eu acho que sim, é possível ter uma existência sadia e confortável e agradável, e vemos pessoas que a vivem, mas eu ainda acho que sendo criados por Deus, tem algo que está nesse relacionamento vertical com Deus, que é que está a nossa maior satisfação e realização, que relacionamentos humanos não conseguem trazer. E enquanto a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente acaba colocando essa pressão sobre os relacionamentos humanos, colocando quase como eles nos dá coisas divinas. Vejo hoje como, por exemplo, relacionamentos românticos, como a nossa cultura hoje, a gente leva os relacionamentos românticos e o sexo quase como algo divino, como algo que vai a solução para os meus problemas e para as minhas feridas é encontrar uma namorada e me casar e aí a minha vida vai entrar no eixo. E acho que a gente coloca muita expectativa de um jeito que nem a pessoa mais maravilhosa do mundo vai conseguir, porque a gente é humano. E até quando a gente até a gente não conseguir encontrar esse eixo com Deus e colocar Deus no centro e as outras coisas, a gente consegue ter momentos agradáveis e coisas boas, por que não? Mas eu acho que a peça central do quebra-cabeça ainda não encaixou. Ainda não encaixou. E compartilho isso como algo bom para quem ainda não sente de não crer, de não compartilhar. E eu, pelo menos, algo bom no sentido de que acho que tem algo mais que vale a pena explorar, vale a pena conhecer, mesmo que você acabe não abraçando e rejeitando no final. Mas acho que Jesus é a pessoa mais fascinante, mais influente da história, e acho que vale a pena pelo menos ler e estudar o que ele falou, o que ele viveu, porque muita gente, milhões de pessoas no mundo acham que
é a chave para eles, né? Estou a pensar, René, também sobre a ética da felicidade para cada pessoa e até para países e metades do mundo, por exemplo. Eu acredito que muito parte do mundo em desenvolvimento olha para o mundo ocidental como um mundo feliz. E até acho que nós, como ocidentais, olhamos como nós próprios, como pessoas mais ou menos felizes. Mas eu muitas vezes questiono-me, até a mim, se a minha felicidade não custa a miséria dos outros. Sim. Sim, sim. E a ética da felicidade, qual é a nossa responsabilidade e como podemos, como pessoas sensatos, ainda mais importante, como seguidores de Jesus, começar a olhar pela felicidade, a ética da felicidade. Qual é o custo mundialmente da nossa felicidade? Ótima observação, Connie. É muito verdade. Para termos os produtos que nós temos, nos preços que nós temos, muitas vezes são fabricados em outros países em condições miseráveis, que tendo transportados com o preço do petróleo, quem tem as guerras para manter e tudo mais. É verdade. E uma das coisas que eu também gosto, não gosto, mas me confirma o querer adotar essa definição de Jesus para mim, é que leva isso em consideração. Porque a felicidade que o mundo, entre parênteses, oferece é uma que funciona só se você fecha os olhos para o mal do mundo. Você entra no entretenimento, na minha bolha, na minha realidade feliz, pequena, e não vê o resto, né? Enquanto que Jesus, ele nos chama a olhar para o resto e a querer e a ver isso em consideração e a encontrar a felicidade em se doar, em servir e ajudar, por mais que é uma coisa paradoxal. Vejo como, por exemplo, muitos dias em que eu trabalho, sirvo, me dou, faço sacrifícios para ajudar alguém, eu sou mais feliz do que dias que eu estou sozinho e fazendo o que eu quero e não vendo filmes, e apesar que isso é agradável também. Mas é ali que tem eu acho que essa acho que é uma coisa importante para a gente pensar também. Também nível muito prático, também no que a gente consome, a nível de produtos e de mídia e de tudo mais, e ter essa consciência, com certeza. Já nos estudos que fizeste, obviamente tu olhaste pela Mateus 5, as bem-aventuranças quando era mais nova. Hoje a Bíblia para Todos mudou isso para felizes são, que acho que para no nosso tema ajuda bastante. Sim. É uma vivência oposta de que o nosso mundo ensina. Felizes são os humildes, felizes são os misericordiosos. E essa parece-me que é exatamente o que estavas a dizer mais no início, a importância de tirar os olhos de mim. Mas outra vez, René, tu és um pastor, tu és o pai. Quais são os passos que tu ensinarias a tua família e a tua igreja? Quais são os passos para chegar lá? Porque, como tu dizes, esta não é uma vez para todas. Também gostava de dizer feliz e depois estou lá. Mas quais são os passos diários que temos de fazer para viver isso? Alguma coisa muito prático para que. Opa, a teoria é fantástico, mas se não consigo fazer isso diário, não sei se eu vou chegar lá. Ótimo, obrigado, Connie. Com certeza. Duas coisas me vêm em mente. A primeira é qual é o propósito principal desse chamado de Jesus, desse convite de Jesus, que no final das contas é seguir a Ele, né? E acho que no seguir a Ele, não só
concepção teórica de seguir Jesus, mas realmente é uma busca cotidiana de conhecê-lo, de segui-lo, de imitá-lo, de receber. Eu acho que isso é uma felicidade que chega porque é a felicidade de Jesus, é o Espírito que Ele nos dá, né? É a vida que Ele nos dá. Então, nisso, eu colocaria a ênfase principal nesse relacionamento com Ele, e no seguir a Ele, e como o resto vem como consequência, né? O que Jesus, que depois Ele fala também no Sermão do Monte, de colocar, não lembro em português o versículo, mas é colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas são acrescentadas, né? E isso. E por outro lado, eu acho que também tem também uma disciplina, um hábito constante, disciplina espiritual do serviço, de incorporar o serviço, que seja dentro da igreja, da comunidade, seja voluntariado na cidade ou o que for, como uma disciplina nossa, que é algo que também acaba nos colocando nos trilhos, em qualquer modo. É quase uma ação como o nosso comer ou dormir cotidiano. Se a gente tem o serviço como parte da nossa vida semanal, é algo que nos faz olhar para fora, nos faz a gente pensar nos outros, contribuir de algum modo com os nossos dons, talentos, ideias. Eu, pelo menos, sinto que quando eu entro em contato quando acontece com gente tem alguma necessidade, seja ou como imigrante, ou enfrentando pobreza, ou o problema de saúde, etc. No começo é muito difícil, eu tenho um rejeito de querer entrar naquele sofrimento, mas, por outro lado, você sai daqueles momentos cheio de vida, cheio de alegria e gratidão, né? E acho que também essa disciplina do serviço nos ajuda a entrar, mesmo quando a gente, quase como ir para academia fazer exercício, né? Mesmo quando a gente não quer fazer, é bom ir e depois no final você fala, que bom que eu fiz e veio, né? E também é algo que faz bem, e também quase esses músculos de serviço, esses músculos espirituais. Acho que esta é fabulosa, René, obrigada. É impressionante de ver online no Facebook e outras notícias que estão sempre a falar sobre disciplina de fazer exercício, disciplina de cozinhar saudavelmente e essas coisas todas. Mas agora é importante também de disciplina de serviço. O serviço também não é natural. E alguma coisa que temos de dizer, olha, vou fazer. Eu ensino sempre a minha vida, a minha família também, eu já falei com a minha igreja sobre isso. A parte mais difícil do serviço é os primeiros 30 minutos antes de sair da porta. É verdade. Os 30 minutos antes de sair da porta para fazer serviço, eu consigo encontrar 1001 razões de não fazer. Sim. Mas quando faço a disciplina de servir, de repente entendo a alegria, a felicidade Sim. para fazer. Tenho mais uma pergunta de outra pessoa que pergunta qual é o papel da igreja hoje neste período de desconfinamento. Sabemos que Jesus é a solução, mas como traduzir isto para os meus vizinhos e amigos que não partilham a mesma caminhada de fé que eu? É uma boa pergunta. Eu acho que um grande papel, apesar que é um desafio para todos nós agora, nesse período, né? É nutrir a rede social e nutrir os relacionamentos, seja nos níveis que eles estão, que pode ser relacionamentos com vizinhos, de se cumprimentar e pequenas conversas, seja amizades, seja a gente tentar ser o mais concreto e encarnado possível nessa fase em que tanto é virtual e é longe uns dos outros, né? E a gente conseguir transmitir muito disso, acho que pequenas ações de ajudar as pessoas a fazer compras ou a se encontrar no parque ou fazer ligações para pessoas como estão, compartilhar um encorajamento, uma alegria que a gente tem aqui na nossa casa, que a gente tem um prédio de 5 andares, 2 apartamentos por andar. No nosso apartamento na frente tinham 3 moças que moravam ali. Começou uma moça da Espanha se mudou para lá, começou a compartilhar a fé e depois as 3 acabaram virando
seguidoras de Jesus e frequentando a nossa igreja, que é uma grande alegria. Então, eu vi uma dessas vizinhas no elevador hoje e eu pensei como que é mais significativo ver a jornada dela, que era uma vizinha que cumprimentava no elevador, o bom dia e tal, para depois virar alguém que é quase uma irmã do outro lado, né? E conseguir transmitir isso na medida do possível. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas o que a gente consegue, nem que seja com o vizinho do lado, e pequenos passos nessa direção já fazem tudo, né? A gente pode querer ter que fazer muito para muita gente, mas uma pequena coisa para alguma pessoa do lado já faz tanto. Muito bom, muito bom. Obrigada. Mais uma pergunta. A felicidade é o alvo na vida de muitas pessoas. Concordas que essa prioridade, concordas com essa prioridade ou achas que as pessoas deviam ter o alvo diferente? Eu acho que sim e não. Reconheço que é o alvo, mas eu acho que a gente, removendo isso como o alvo, removendo isso como uma felicidade, é o que depois nos faz viver em um modo que depois acabamos sendo mais felizes como consequência, paradoxalmente. É como aquela situação da borboleta que enquanto a gente persegue, a gente nunca consegue encontrar, mas se a gente sentar em modo sereno, ela pode chegar e se pousar ao nosso lado. Sim, eu acho que reconheço que é algo que tem valor, mas não penso que seja a nossa prioridade, a nossa coisa, o centro da nossa vida, e penso que fazendo isso, acabamos sendo mais felizes como consequência. Ok. Consegues ficar felizes no meio do sofrimento? Sim, sim, eu acho que a definição, de novo, entre colchetes, parênteses, não sei, eu lembro como chama em português, do mundo hoje é uma antítese do sofrimento. Sofrer ser feliz é não sofrer. É o oposto. Exatamente. Enquanto que eu acho que essa definição mais profunda de sofrimento, ela encontra a felicidade no sofrimento e sofrimento na felicidade. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, muitas vezes a melhor coisa que nós podemos fazer é entrar, por exemplo, no sofrimento de uma outra pessoa que está passando por um momento de desânimo, de depressão, e entrar e participar daquilo, não negar nisso e não ficar só no lado positivo da vida, porque essa é a realidade e nos leva a compartilhar a felicidade com o outro, viver uma felicidade maior como consequência, mas essa nossa moderna obsessão de remover a dor e o desconforto da vida acaba nos deixando não prontos depois para o sofrimento. A gente acaba não sofrer bem depois quando o sofrimento acontece, né? Uma morte acontece, uma doença acontece. Não ver essas duas coisas como opostas uma à outra, mas tentar encontrar o maior significado no sofrimento e usar aquilo para modo para servir e abençoar outros, né? As lições que você vai aprender, as dificuldades que você vai ter, daquilo também é um recurso, é ouro que vai te ajudar depois servir outros e compartilhar e enriquecer outros. Esta é alguma coisa que vale a pena pensar antes de começar a sofrer, porque acho que no meio do sofrimento, se o deixarmos aí, nunca vamos chegar lá. É mesmo uma mentalidade que temos de desenvolver e o fé que nós temos de alimentar diariamente. René, uau, muito rico tudo isso. A minha cabeça está cheia de pensar não só do que falamos, mas depois como eu, como uma pessoa, não só vou viver isso, mas também ensinar isso e modelar isso agora, porque diria num certo aspecto é mais fácil de mostrar a felicidade numa vida, entre aspas, normal, quando não vivo dentro da casa, mas se calhar este é o meu tempo de ensaio.
Tenho mais 3 pessoas que vivem comigo a começar a viver essa realidade e colocar em prática essas 2 palavras que normalmente não gostamos de usar, é disciplina e serviço. E juntar isso e aprender. Muito, muito obrigada pelo o teu tempo e a disponibilidade. Podes mostrar os livros outra vez, tens aí à mão, e segura Alegria. lá em frente da câmara um pouco mais tempo. Sim, desculpa, eu fiz rápido, né? Então, esse aqui é a versão em português, chama O Paradoxo da Felicidade. Ele foi publicado em português por uma editora chamada Agnus no Brasil, imagino que seja disponível também no Portugal, não sei em quais lojas, mas é esse aqui. Ou também tem a versão em inglês, chama The Paradox of Happiness, que também está na Amazon e nas livrarias, também dá para encontrar. Também esse aqui. E obrigado a você, Connie, pelo convite. Foi uma grande alegria a gente se conectar nesses últimos 2 meses, conversar sobre isso. A gente pôde se ver no Revive, uma conferência no final de dezembro, que foi uma grande alegria. O que você compartilhou aquela noite me tocou muito e me fez muito bem. Foi uma noite chave para mim no final do ano, para eu refletir e mudar. E uma grande alegria estar com vocês. Gostei muito das perguntas. Espero que um dia eu possa estar com vocês ao vivo e conhecer mais as pessoas que estiveram junto com a gente. Vai ser uma grande alegria. Muito obrigada. Eu gostava só de dizer às pessoas que estão a ouvir, se ainda têm perguntas que ao longo da próxima semana ou 2, podem sempre enviar para o Meeting Point e vamos até ter contato com o René e podemos ainda continuar a conversa por e-mail ou chat noutra forma. Mas se tem uma pergunta, não tem medo de partilhar a pergunta, porque sempre podemos fazer essa pergunta a René. Mais uma vez, René, muito obrigada. E para todas as pessoas, espero que o fim de semana, o resto do fim de semana, é uma bênção para vocês e até a próxima conversa crucial. Muito obrigado, Connie. Um enorme prazer para mim. Muito obrigado. Deus, René. Tchau, tchau.